Nós vamos ler inicialmente versículos 1 a 8, livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículos 1 a 8. A palavra de Deus diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdinego. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Pode sentar, irmãos. Nós temos a tendência de justificar sempre as nossas atitudes. É interessante que é muito comum nós apresentarmos a seguinte justificativa: eu fiz aquilo porque eu estava sob pressão. Eu fiz aquilo porque eu estava sob pressão. Nós, servos de Deus, servos de Jesus Cristo, nós cristãos, nós somos hoje muito pressionados, extremamente pressionados pela nossa sociedade. A nossa sociedade está em confronto com a fé cristã. A nossa sociedade está em guerra com a fé cristã. E os nossos valores, a nossa fé, são frequentemente atacados e perseguidos. Aqueles que querem ser cristãos fiéis são muitas vezes zombados, diminuídos, moralmente assediados e perseguidos. E há situações, meus queridos, que até mesmo somos pressionados a desobedecermos a Deus ou até mesmo a duvidarmos de Deus. Inclusive nos bancos escolares, nos meios acadêmicos, isso é tão comum hoje, uma pressão para desobedecermos a Deus, ou mesmo até para duvidarmos de Deus.
como o ateísmo tem sido propagado em nossos dias. Antigamente, quem queria ser ateu era ateu e pronto. Hoje não, hoje o ateísmo é uma espécie de religião ao avesso, que exige também uma fé ao avesso, porque é muito mais fácil, há muito mais evidências de que Deus de que Deus existe, do que de que Deus não existe. O ateu, ele tem que ter uma fé enorme, ao contrário, para crer que Deus não existe. Mas, apesar disso, hoje o ateísmo é militante e proselitista. Os ateus hoje não se contentam em, não, eu sou ateu e tal, porque eu penso assim, assim. Não, eles não se contentam com isso. Hoje o ateísmo é militante e eles procuram convencer as outras pessoas a também duvidarem da existência de Deus. E procuram 1001 argumentações para justificar a existência do universo sem a existência de Deus. Só que todas essas argumentações terminam falhando. Mas nós sofremos essa pressão nas escolas, não precisa nem chegar à universidade. Não precisa nem chegar à universidade, as crianças já estão sofrendo esse tipo de pressão, já está sendo impingido às crianças o evolucionismo, como se fosse verdade comprovada, e não é, porque até hoje a evolução é chamada de quê? Teoria. A ciência, quando algo é comprovado, passa a ser chamado de lei. E até hoje a evolução é chamada de teoria e não de lei. Mas nos bancos escolares ensinam como se fosse verdade indiscutível. A fé cristã, os seus valores são atacados. Nós somos pressionados de todos os lados a duvidarmos e a abandonarmos a conduta que realmente agrada a Deus. Daniel e seus amigos estavam numa situação muito semelhante. Estavam no meio de uma sociedade e uma cultura completamente diferente da cultura deles, uma sociedade, uma cultura com uma religião totalmente diferente, idólatra, diferente da religião deles, da fé em Deus. E naquele ambiente ali, eles foram levados para o palácio do imperador Nabucodonosor, chefão do maior império da época. É como se hoje nós pensássemos assim nos Estados Unidos ou na União Soviética, né? Chefão do maior império da época, o Império Babilônico, o Império Caldeu. E Daniel e seus 3 amigos levados para lá. Israel, Judá, né? Judá tinha sido dominado por eles, pelos babilônios, e levaram toda a nobreza para lá. E da nobreza estavam lá aqueles 4 jovens de Judá, do povo de Deus. Eles sofreram pressões de todos os lados. Primeiro, como mencionei, longe da sua terra. Segundo, diretamente no palácio do imperador, sob ordens diretas do imperador. Terceiro, eles estavam lá para aprender, como diz aqui o texto que nós lemos, eles estavam lá para aprender as letras, né? Para aprenderem as letras e os costumes e a lei dos caldeus. Uma pressão cultural também. E uma pressão religiosa muito grande também. E um sinal muito claro disso foi a troca de nomes, né? Aqui o texto da palavra de Deus diz que Daniel teve seu nome mudado para Beltesazar. Daniel significa Deus é meu juiz. Também pode significar também Deus é minha justiça, o nome Daniel. Mudaram para Beltesazar, que significa príncipe de Bel.
o principal ídolo que os babilônios adoravam, príncipe de Bel. Ananias significa Yahvé é misericordioso, o Deus de Israel, o nosso Deus que nós servimos, o Deus criador de todas as coisas. Ele se apresentou por esse nome, Yahvé, aquele que é, aquele que era, aquele que será, o eterno, o eterno. Deus se apresentou por esse nome. Ananias significava justamente Yahvé é misericordioso. Trocaram o nome dele para Sadraque, aquele que é amigo do rei e, portanto, recebe os favores, a misericórdia do rei. Perceberam? Se ele quer misericórdia, ele tem que buscar no rei e não no Deus eterno. Essa troca do nome de Ananias para Sadraque. Misael, esse nome Misael significa quem é como Deus, exalta a majestade, a glória de Deus, não tem ninguém igual a Deus. Misael, seu nome foi mudado para Mesaque, que significa quem é como Aco. Aco era um dos deuses babilônicos, um dos deuses babilônios. O nome dele exaltava a grandeza de Deus, Misael, agora mudado para Mesaque, quem é como Aco, um dos ídolos lá da Babilônia. Azarias significa Yahvé, meu socorro. Foi mudado para Abidnego, que significa servo de Nego, outro ídolo dos babilônios. Então, nós percebemos claramente que eles também estavam sob pressão religiosa para abandonar a sua fé em Deus. Pressão moral também, porque ali no palácio do rei eles tinham acesso a todo tipo de prazeres não aprovados por Deus, naquele palácio do rei. E pensem só, jovens, bonitos e inteligentes, escolhidos a dedo, lá pelos servos do imperador, para serem treinados lá no palácio do imperador. Jovens bonitos, inteligentes e com status social. Que facilidades eles não teriam para todo tipo de prazeres, de favores sexuais. Estavam sob terrível pressão, mas mesmo assim, eles não desobedeceram a Deus, eles se mantiveram fiéis a Deus. E, por último, a gota d'água, Eles foram pressionados, ordem do imperador, que eles comessem a comida do rei. A comida do rei antes era oferecida aos ídolos. Se eles comessem aquela comida, não que fosse lhes fazer mal, mas diante dos seus dominadores, eles estariam como que capitulando com toda aquela idolatria. Eles não queriam se contaminar com aquela idolatria. Eles não queriam fazer nenhuma concessão a toda aquela idolatria que eles agora estavam impondo a eles. Então, quando chegou nesse ponto, eles disseram, isso não. Comer o que foi sacrificado a esses ídolos? Não. Nós não vamos transigir com essa idolatria. E recusaram. Recusaram também a bebida do rei, o vinho do rei, a bebida alcoólica. Recusaram. Ah, pastor, mais um vinhozinho, não sei o quê. Vamos ver sobre os costumes deles. Podem ir lá no site da igreja, batistaicaraí.com.br, vai lá em multimídia, clica lá em mensagens em textos e procura lá, porque tem um artigo lá com praticamente todos os textos da Bíblia sobre a bebida alcoólica. Os que são usados por alguns favoravelmente e todos os outros que são contrários também. E também
Diante disso, há uma análise dos costumes dos judeus. Daniel achava que beber aquele vinho também seria contaminação para ele. O livro de Provérbios está cheio de avisos quanto à bebida alcoólica. Se você pesar tudo que a Bíblia tem contra a bebida alcoólica, tem gente que quer encontrar na Bíblia assim um mandamento explícito: não ponha na boca nem uma gota de álcool. Aí ia ficar difícil, né? Porque alguns medicamentos às vezes tem até um pouquinho de álcool, né? Mas tem gente que gostaria de encontrar isso na Bíblia. Aí, tá bom, então eu não devo tomar bebida alcoólica. Mas olha, lá em Provérbios 23 diz para nem olhar. Não olhes para o vinho quando se escoa suavemente, etc. No fim, picará como o basilisco, como a serpente, morderá, etc, etc. E Daniel não quis se contaminar, ele e seus amigos não quiseram se contaminar com a idolatria, nem com a bebida alcoólica que leva também à devassidão. Vamos ficar firmes, gente. Vamos ser fiéis ao nosso Deus. Tirar os nossos nomes e colocaram nomes que homenageiam esses ídolos. Eles agora nos chamam assim, mas a nossa fidelidade a Deus eles não podem nos arrancar. Vamos mostrar isso para eles de maneira clara. Vamos recusar esse vinho, vamos recusar essa carne que foi sacrificada a esses ídolos. E eles têm muito a nos ensinar. A atitude desses 4 jovens, bem jovens, cativos em terra estranha, sendo tão pressionados. Por que eles se mantiveram fiéis? Por que eles venceram as pressões e continuaram fiéis a Deus? Em primeiro lugar, porque eles confiavam na soberania de Deus. E olha, eles tinham tudo para não confiar mais em Deus. O Deus que eles confiavam, cadê esse Deus na hora que Jerusalém foi cercada pelas tropas inimigas? Cadê esse Deus na hora que o templo de Deus foi saqueado por esse exército inimigo, né? Inclusive aqui o texto diz que os objetos do templo foram levados lá para a Babilônia. Onde estava? Cadê esse Deus? Onde estava esse Deus que permitiu que eles fossem levados cativos? Tinham tudo, meus irmãos, para duvidarem do poder de Deus, para duvidarem da soberania de Deus, mas não duvidaram. Deus é soberano para fazer, inclusive, diferente do que nós queremos. Deus é soberano, inclusive, para fazer diferente daquilo que nós esperamos. E eles sabiam disso. E eles continuaram confiando na soberania de Deus. Se nós continuarmos lendo, Daniel pediu isso ao chefe dos servos, dos eunucos lá, do imperador, no palácio lá de Nabucodonosor. Vejam aí qual foi a resposta, versículo 10, desse chefe dos servos de Nabucodonosor. Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois veria ele o vosso rosto, mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. A prova de que eles continuavam confiando na soberania de Deus é que eles estavam propondo algo que ia contra a vontade do imperador,
imperador que tinha poder até para mandar matar quem ele bem entendesse que o desobedecesse. Eles continuavam confiando na soberania de Deus. Continuavam confiando que Deus estava no controle de tudo. E, portanto, eles iriam permanecer fiéis a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus santo. Eles então iriam permanecer fiéis. Meus queridos, quando nós estamos sob pressão, as coisas dando errado, nós não temos licença para sermos infiéis, não. Nós precisamos continuar confiando em Deus. Deus tem dado tantas provas da sua soberania. Deus tem dado tantas provas do seu poder. Quem somos nós para questionarmos Deus? Nós precisamos confiar na soberania, mesmo que nós não estejamos entendendo por que Deus está fazendo aquilo. Mesmo que no momento nós não entendamos, e tem coisas que nós nunca vamos entender. Eu creio que só na eternidade. Jó passou por momentos terríveis. Estava ali um confronto lá na eternidade. Jó não era capaz de ver o motivo. E ele quis questionar Deus. Deus, por que você está fazendo isso comigo, se eu sou fiel a Ti? Deus respondeu para ele por que ele estava passando por aquelas coisas? Não. A gente lê o livro de Jó todinho, Deus não respondeu para ele, não. Deus fez uma série de perguntas para Jó. E Jó não soube responder nenhuma delas. Só Deus sabia. E aí Jó se humilhou diante de Deus. Jó aceitou plenamente a soberania de Deus. Meus queridos, eu creio que tem coisas que nós só saberemos na eternidade, quando estivermos face a face com Deus. Nós temos sempre que lembrar disso. Ele é soberano. E há coisas que nós não sabemos, mas Ele sabe. Havia um professor no seminário, missionário, pastor Rodney, desculpem se eu pronunciar errado, Rodney Bishop Wolfar. E, às vezes, a gente fazia... depois ele já não era mais professor do seminário, fui encontrá-lo lá em Taubaté, ele era missionário já, agora foi deslocado para aquela região lá, né? E mesmo... ele continuava fazendo a mesma coisa. Às vezes fazia umas perguntas para eles assim, para ele complicadíssimas. Ele pensava, e enquanto ele estava pensando, ele fazia umas coisas engraçadas. Ele coçava a orelha, só que em vez de coçar a orelha desse lado com essa mão, ele coçava do outro lado. Devia ter algum probleminha nos hemisférios, né? Aí ele coçava, andava para um lado, para o outro, pegava o pente, penteava o cabelo, pensando, e a gente ali aguardando. Ajeitava a calça assim, estava um pouquinho caída, ele subia, e a gente aguardando lá. Aí ele parava e ia falar, e a gente esperando. Aí ele dizia, eu não sei, mas ele sabe. Meus irmãos, isso é suficiente para nós. Houve um teólogo que disse que ter fé não é ter todas as respostas, mas é seguir em frente a despeito das dúvidas. Se nós soubéssemos tudo, a fé não seria fé. E Daniel e seus amigos sofrendo toda aquela pressão, tendo passado e continuando ainda a passar maus bocados, mas apesar de tudo aquilo, eles confiavam. Deus está no controle. Deus é soberano. Vamos continuar
sendo fiéis a Ele. Ele é soberano e nós somos os seus servos. Mas eles também continuaram fiéis a Deus porque eles tomaram uma decisão. Aquela situação toda, aquela pressão toda, eles continuaram sendo fiéis a Deus porque tomaram uma decisão, e não foi uma decisão qualquer, não. Não foi decisão de voltar atrás, não. Versículo 8. Versículo 8, diz aqui que Daniel, menciona Daniel porque certamente era o líder daquele grupo, né? Que inclusive falou em nome do grupo. Mas eu creio que essa decisão era a decisão de todos eles, porque eles acompanharam Daniel nessa atitude. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Interessante que a palavra que está lá no hebraico decidiu firmemente. A ideia lá, da palavra que foi usada no hebraico é de alguém que faz finca-pé. Daqui eu não saio, daqui eu não volto atrás. Você pode me empurrar, mas eu não saio daqui. Propôs no seu coração, ele decidiu firmemente. Eles tomaram uma decisão firme, da qual eles não arredariam pé. Às vezes a gente toma umas decisões, mas umas decisões assim tão fluidas, tão maleáveis, tão... Hoje está na moda ser flexível, não é? Tem que ser flexível. Mas, meus queridos, quando se trata das coisas de Deus, quando se trata da obediência, da fidelidade a Deus, podemos ser flexíveis, não. A nossa decisão de ser obediente a Deus, de ser fiel a Deus, tem que ser igual a decisão de Daniel e de seus amigos. Decisão que não volta atrás. Seja qual for a pressão, não volto atrás. Interessante que no Novo Testamento, os primeiros cristãos também foram colocados à prova. E diante lá do tribunal dos judeus, Pedro e João foram proibidos de falarem o nome de Jesus, de até mencionarem o nome de Jesus. O que eles responderam? Importa primeiro obedecer a Deus que aos homens. Eles tinham sido ameaçados de prisão, de açoite, até ameaças de morte. Mas eles responderam isso. Importa obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Olha, meus irmãos, é esse tipo de decisão que Daniel tomou. Seja lá qual for a circunstância, seja lá qual for a situação desfavorável, seja lá qual for a pressão, minha decisão é essa, não volto atrás. Nós temos tomado decisões desse tipo, no que diz respeito às coisas de Deus, no que diz respeito a sermos fiéis a Deus. É assim que nós precisamos decidir também. Por isso que eles foram fiéis. Eles firmaram esse firme, inarredável propósito de serem obedientes e fiéis a Deus. Agora, eles também, meus irmãos, por último, eles também foram fiéis a Deus, porque eles estavam dispostos a pagar o preço. E eles estavam tão dispostos que até propuseram um teste para o chefe dos eunucos, né? Faz um teste com a gente de 10 dias. Nós só vamos comer legumes, verduras, etc., beber água. Final desse período, você compara a gente com os outros jovens aí do grupo. E realmente eles estavam mais saudáveis. Então,
aquele mordomo, aquele servo do rei, percebeu que podia fazer isso sem colocar em risco a cabeça dele. Mas não era só a cabeça dele, não. Ele estava preocupado com o pescoço, a cabeça dele, mas seria também a cabeça, o pescoço de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias. Se o rei zangasse, vocês me desobedeceram, mesmo estando eles muito mais saudáveis, mas isso podia passar pela cabeça do rei. Vocês me desobedeceram. E aí, seriam 5 cabecinhas rolando. Daniel, seus 3 amigos e mais o mordomo do rei. Mas eles estavam dispostos a correr o risco. Estavam dispostos a pagar o preço para serem fiéis a Deus. Meus irmãos, a história do cristianismo tem sido assim. A história do povo de Deus, também desde lá do Velho Testamento, tem sido assim. Aqueles que querem realmente ser fiéis a Deus, têm que estar sempre dispostos a pagar um preço. Nós temos que estar sempre dispostos a pagar um preço. Pode ser que não seja literalmente dar a própria vida. Em algumas situações, sim, literalmente, outras não. Mas sempre temos que renunciar a alguma coisa, sempre temos que abrir mão de alguma coisa para sermos fiéis a Deus. E às vezes, realmente, como aqueles jovens, correr o risco da própria vida para ser fiel a Deus. Na antiga União Soviética, os crentes eram muito perseguidos. Sabem qual era a única pergunta que faziam quando alguém se convertia e queria se batizar? Você está pronto a morrer por Jesus? Se a pessoa respondesse sim, então era batizada. Há muitos lugares ainda em que os crentes têm que fazer essa opção. Ou a sua própria segurança, ou seguir a Cristo. Eles foram fiéis a Deus porque estavam dispostos a pagar esse preço. Estavam dispostos a correr o risco da própria vida. E nós? O que nós temos estado dispostos, irmãos, a abrir mão pela nossa fidelidade a Deus? O quê? Temos vivido um cristianismo tão confortável, e talvez por isso também tão fraco, tão frágil. Esses crentes perseguidos, como são vigorosos. Porque são esses crentes tudo ou nada, são crentes verdadeiros mesmo, a toda prova, dispostos a correr risco, a pagar o preço da fidelidade a Deus. E nós? Estamos dispostos a correr o risco da fidelidade a Deus, como Daniel e seus amigos? E quem já leu o livro de Daniel sabe que isso não foi só aqui no início, não. Depois aconteceram outros episódios em que a fidelidade deles foi colocada à prova. E eles preferiram, né? Os 3 amigos de Daniel não se curvaram diante do ídolo que o rei mandou construir, eles foram jogados aonde? Numa fornalha. Eles não sabiam que Deus iria intervir milagrosamente. Eles sabiam que iriam morrer. E o rei ainda deu outra chance para eles. E eles, vamos adorar ídolo nenhum. A gente prefere morrer. Foram jogados na fornalha. E Daniel? Ninguém pode orar a Deus. Só podem pedir algo ao imperador. O que Daniel fez? Todo dia ele orava 3 vezes ao dia. Ele abriu as janelas para que todos vissem que ele estava orando.
que fizeram com Daniel? Jogaram na cova dos leões. Estamos dispostos, meus irmãos, a irmos à fornalha, a irmos à cova dos leões? O que nós estamos dispostos a oferecer? Qual o preço que nós estamos dispostos a pagar pela nossa fidelidade a Deus? A nossa popularidade, o nosso status na sociedade, às vezes até o emprego, né? Conheço gente que foi demitida do trabalho por causa da sua fé em Cristo. Que o patroa colocou a opção: ou você abandona isso, ou eu te demito. A professora da UF, que promoveu a palestra com o doutor, esqueci o primeiro nome dele, Eberlin, o sobrenome dele é Eberlin, né? Hã? Marcos Eberlin. Ela teve que abrir mão da coordenação dela na pós-graduação. Ela sabia que ia ter que abrir mão disso, mas pagou o preço, abriu mão, mas promoveu lá a palestra na UF. Perseguição, irmãos, perseguição. Nós estamos dispostos a isso? Se queremos ser realmente fiéis a Deus, mesmo sob pressão, mesmo a toda a prova, nós temos que estar dispostos a pagar o preço. Eu, quando era adolescente, conheci um homem de negócios, tinha uma empresa muito próspera, e ele se converteu graças ao testemunho de um jovem que estava disposto a pagar o preço, um jovem crente. Ele era office boy da empresa desse homem de negócios e atendia os telefonemas, entre outras coisas. Ele atendeu um telefonema e virou para o patrão: patrão, é o fulano de tal. O patrão virou para ele: diz que eu não estou, eu não quero falar com ele. Mas eu não posso mentir, eu não minto. Você sabe que eu sou crente, o senhor sabe disso, eu não posso mentir. Dá teu jeito aí, fala para ele que eu não estou, não quero falar com ele. E aí aquele jovem crente fez o seguinte: o seu fulano mandou-lhe dizer que não está. Seu fulano mandou-lhe dizer que não está. Foi demitido. E ele sabia que isso poderia acontecer com ele. Foi demitido. Mas aquilo deixou aquele homem impressionado. E um dia ele estava dirigindo, de noite, passou em frente à primeira igreja batista do Rio de Janeiro e estava vendo uma série de conferências evangelísticas. E aquele homem pensou assim: eu vou parar. Aquele meu ex-funcionário tão firme, tão decidido, era batista. Eu vou entrar aqui e vou ver essa igreja aqui. O que acontece aqui? O que é isso? O que faz uma pessoa ser tão firme como ele? E aquele homem entrou e ouviu a pregação da palavra de Deus. E aquela noite ele já saiu transformado dali. Aquela noite ele já saiu entendendo por que o seu funcionário teve aquela atitude. Estamos dispostos a correr o risco da fidelidade a Deus, pagar o preço que for necessário. Que seja assim, porque Ele está conosco. Como ressaltamos no início, Ele é soberano, Ele controla tudo. Valeu a pena para Daniel e seus amigos. E vale a pena para nós também. Sermos sempre fiéis a Deus, mesmo que aparente que tudo está dando errado. Deus está vendo. E Ele nos honrará. Na sua graça, Ele nos honrará pela nossa fidelidade.
Mas vamos pensar nisso e vamos fazer propósito, realmente sermos fiéis a Deus. Qualquer situação, vamos decidir isso firmemente, enquanto entoamos esse hino que diz: em nome do Senhor Jesus, quero me entregar. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já morreu em meu lugar. Vamos entoar esse cântico, enquanto isso vamos tomar essa decisão, a mesma que Daniel tomou, a mesma decisão que os cristãos vêm tomando ao longo da história. Fidelidade total a Deus, enquanto entoamos esse cântico.